Olá, quando algum remédio é aprovado, seja no exterior ou no Brasil, ele chega ao público e passa a ser utilizado. Mas algumas vezes são descobertas outras finalidades para esse medicamento que não estão na bula. É o chamado off-label. É o caso, por exemplo, do Viagra, a pílula azul criada para tratar a angina, mas atualmente usada no caso de disfunções sexuais. Ou então o Rivotril, lançado para tratar a epilepsia, mas receitado contra transtornos de ansiedade. E também a famosa aspirina, indicada para combater dores. E cientistas descobriram que ela pode diminuir os riscos de alguém desenvolver alguns tipos de câncer com efeito mais amplo do que o descrito na bula. Jane foi ao dermatologista para resolver a queda de cabelo. Saiu do consultório com a receita de um remédio para os rins. Está funcionando, só que o acompanhamento é mensal. Ele pede para eu voltar no consultório mensal. Esse lado B do medicamento apareceu como um efeito colateral nos pacientes com problemas renais. Mas a nova indicação também pode surgir em pesquisas e estudos que continuam a ser feitos depois que o remédio entra no mercado. Usada no tratamento para a dor, a aspirina tem sido prescrita para prevenir problemas cardíacos. Agora, um estudo publicado por cientistas ingleses sugere que uma dose diária do remédio pode reduzir os riscos de câncer de intestino, estômago e esôfago. Nos Estados Unidos, pesquisadores descobriram que o medicamento para a artrite é eficaz para estimular o crescimento dos fios de cabelo em pessoas carecas. Outra surpresa veio de uma pesquisa com o Viagra. Além dos efeitos contra a impotência, ele pode melhorar os sintomas da insuficiência cardíaca. Essa prática de utilizar medicamentos para tratar problemas de saúde diferentes daqueles indicados na bula é chamada de off-label. A prescrição off-label significa que um novo uso ainda não foi aprovado pela agência reguladora do país, o que não quer dizer que a indicação feita pelo médico esteja incorreta, mas ao indicar uma droga para tratar outro problema, o profissional assume qualquer dano à saúde do paciente e pode responder até por erro médico. Eu já trabalhei em laboratório, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado antes de tomar um medicamento sem saber exatamente para que ele serve. Larissa, de 28 anos, já usou muito remédio off-label, sempre com a indicação do médico. Em casa, a farmacinha da empresária ainda guarda alguns. Um deles, indicado para tratar convulsões e que ela usava contra enxaquecas, provocou mais um problema de saúde. Eu sempre tive uma memória excelente, eu comecei a esquecer coisa muito importante. E aí eu descobri que era efeito colateral dessa medicação. Aí eu falei, não está compensando mais, então melhor eu parar de tomar. Para debater sobre o uso alternativo de medicamentos ou off-label, convidamos a psicóloga Maria de Fátima Padim, pesquisadora da UniAD, a Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas, e da Unifesp. E também recebemos o médico psiquiatra Alexandre Sadé, professor da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC de São Paulo e médico supervisor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Participe você também do nosso debate, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo via Twitter e também pelo Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. O quanto é comum essa situação que nós vimos aí na reportagem de um medicamento com um uso original específico para tratar determinado problema, acabar servindo para tratar um outro? Olha, Andressa, isso é muito comum na medicina, você ter vários usos para uma mesma medicação. Então, por exemplo, tem antidepressivos que são usados para enxaqueca, para dores neurológicas, até para ejaculação precoce. Então, são usos paralelos que se baseiam nos efeitos colaterais que qualquer droga tem. Aliás, todas as drogas têm. E isso gere um novo mercado, isso dá sentido para novos usos dessas medicações. Mas o ideal, que a gente sempre recomenda, é que esse uso seja monitorado por um profissional de saúde, por um médico, que vai saber exatamente o uso que ele está estipulando para aquela medicação, para aquela droga. Doutora Fátima. E tem uma parte comportamental, né, de que as pessoas têm, de alguma forma, começam a fazer uso da medicação e não sabem, muitas vezes, que algumas dessas substâncias, elas podem causar dependência. Então, o que acontece? Você começa, no caso de benzodiazepínicos, como o Rivotril, né, que você tem lá uma prescrição por um período limitado, até porque ele é utilizado, por exemplo, para tirar os sintomas negativos do álcool.
né? Ele é muito utilizado para isso quando você está fazendo o tratamento para o alcoolismo. Rivotril especificamente não é uma medicação inicialmente que foi para isso, mas ela é amplamente utilizada, tem evidências científicas, né, para ser utilizada por um período curto, né? E o que acontece é que as pessoas não têm a dimensão de que mantendo esse uso pós esse período e sem prescrição médica, elas podem causar outros tipos de complicações, como uma dependência química de benzodiazepínicos. Por exemplo, falar no Rivotril, né, que hoje sabemos que é um dos medicamentos mais vendidos no país. Um remédio, inicialmente, para tratar a epilepsia, tarja preta, de uso controlado. Chama atenção pensar, remédio tarja preta, uso controlado, o mais vendido do país? Será que as pessoas, tanta gente tem necessidade desse medicamento, doutor que tem Alexandre? o uso específico da medicação hoje para transtorno de ansiedade, para insônia, para transtornos depressivos, depressões importantes, para pânico. Tem vários usos específicos e tem o que a gente chama de um uso recreativo. Então, muitas drogas sintéticas que você usa, os adolescentes, os jovens usam, podem dar uma ligeira depressão depois que passa o efeito. E o Rivotril, por exemplo, tem um efeito de tirar essa depressão, de deixar a pessoa bem, de deixar a pessoa estável. Outro uso, por exemplo, quem tem medo de avião. Então leva o Rivotril em gotas, toma no voo, não vai ter crise de ansiedade, não vai ter pânico. Então esses usos têm que ser monitorados. Agora os usos recreativos é muito difícil de você controlar, que são esses usos que as pessoas descobrem no boca a boca, na prática diária de roubar da mãe, roubar de alguém, pegar não sei aonde, faz o uso e descobre que, olha, me dei bem com isso. Então, essa é uma medicação que vai ganhando no boca a boca um espaço que não deveria ganhar. Quanto que as pessoas têm essa consciência, né? Que o doutor Alexandre colocou, a mãe usa e passa para ontem, aqui na bolsa eu posso te passar um comprimido? Essa é a crença distorcida que você tem a respeito da medicação, que é uma coisa que, se foi bom para mim, vai ser bom para você. E essas crenças onde o papel da saúde ele fica destituído, e o papel cultural assume aí grande importância, mas absolutamente fragmentado, né? Porque a mãe pode estar usando a medicação, até por uma indicação, por enxaqueca ou por qualquer uma coisa pontual, ele toma, até porque a mãe muitas vezes pode dar, porque o filho está passando mal, toma, você não consegue dormir, enfim, por algum outro motivo. Tem esse uso, que é um uso distorcido, é um uso inadequado e que pode levar a outras complicações, que é essa que você está falando, é assustador. Né? Nós éramos os campeões de anfetaminas há um tempo atrás, né? A anfetamina é uma droga altamente potente para desenvolver uma dependência química, né? E você só para a gente entender qual que é o original, né? Tá, a anfetamina é amplamente utilizada, né? No caso dos regimes, né? Então a gente vê aí um volume enorme de meninas, né? O público mais feminino, utilizando anfetamina para emagrecer sem prescrição, né? Então tem um mercado paralelo, existe um mercado negro, né, de venda de medicação que foi o médico que prescreveu. A gente sabe o quanto os médicos são criteriosos para isso e o quanto também existe esse mercado paralelo e que leva a complicações psiquiátricas importantíssimas com o uso inadequado e são substâncias que levam à dependência e que causam dano cerebral, entre outras complicações. São as mesmas usadas no caso para motorista que precisa dirigir muito tempo Isso. também? Exatamente. Esse é o uso profissional, que a gente usa esse termo, é um uso profissional para alguma droga que não é indicada para esse profissional, mas é usado para motoristas, estudantes, para manter o foco, para continuar acordado. É o que é chamado de tempo. rebite. Isso, exatamente. Muita gente que mexe com dança, modelos, que precisam manter um peso, manter uma estrutura corporal, acaba usando uma droga, por exemplo, uma anfetamina, para manter, para não engordar, e isso tem os riscos devidos à própria droga, à própria estrutura que ela tem. Retomando só essa questão do Rivotril, dessa questão cultural. É cultural também o fato de, é chamada de a pirulinha da paz, né? Então, o quanto a pessoa precisa estar bem, não pode ter um dia que não está bem? Hoje, a gente busca a felicidade o tempo todo. A gente é vendido para nós que assim, você tem que ser feliz. E você tem que ter resultados imediatos, agora. A questão tem que ser para hoje, o prazer imediato. Então, assim,
nós, de uma certa forma, como cultura, buscamos sempre essa paz, essa tranquilidade, está sempre bem. Nada pode tirar você dessa estabilidade. Isso não é uma verdade. Basta morar em São Paulo, basta não ter água, basta ter trânsito, basta ter calor infernal, ficar sem telefone. Então, essas questões têm que te causar algum impacto. Então, usar uma droga para você ficar anestesiado, eu acho isso um grande problema. E é o que vem acontecendo. Né? Porque você acaba limitando as estratégias que você pode ter para lidar com frustrações, com a falta de sono, né? As insônias, as desavenças familiares ou profissionais. Você acaba, de fato, diminuindo a sua tolerância à frustração. Né? Porque aí tem uma parte, né, vamos dizer, do teu comportamento, de como você lida, que fica altamente disfuncional. Né? Então, foi o que o doutor falou, quer dizer, você tem toda essa questão da rapidez de resolver a situação, né? Essa crença cultural distorcida do prazer total e que tem que estar bonito, sarado, bem-sucedido, enfim, né, emocionalmente bem, toda uma proposta de bem-estar que, na verdade, não é bem-estar. Né? É uma proposta distorcida que você não cria outras habilidades, outras estratégias comportamentais para poder lidar com isso. Né? E aí isso é uma bola de neve. Você vai gerando outras implicações, né, outros comprometimentos e cada vez mais introduzindo substâncias, muitas vezes, ou estratégias negativas para lidar com problemas que existem outros tipos de estratégia. Hoje, por exemplo, é muito utilizado, né, a gente já tem evidências científicas em várias áreas do mindfulness, quer dizer, da meditação, né, através de vários centros, já, inclusive para uso de substâncias, onde você começa a ter autocontrole através de você mesmo, de técnicas que possam te levar a isso. Biofeedback, neurobiofeedback, existem técnicas até que podem estar te auxiliando a lidar com esse tipo de frustração ou de imposições, como o próprio doutor falou. Agora, nessa questão do medicamento usado para outros fins, a Anvisa coloca que ele é feito, o que não consta na bula, é feito por conta e risco do médico. Então, como que os profissionais têm lidado com isso? Tem alguns usos que ainda não estão estabelecidos como norma, protocolados, não tem tantos trabalhos assim publicados. Outros usos já estão praticamente estabelecidos e a Anvisa é notificada, a Anvisa é avisada e aí entra a bula da medicação, muitas vezes é alterada. Só que assim, é por tua conta e risco, se você lê um trabalho que justifica o uso, aquele paciente vai se beneficiar daquela medicação, daquele uso, você está autorizado, porque teu papel é aliviar o sofrimento e propiciar que o indivíduo tenha a funcionalidade mantida a maior parte do tempo. A funcionalidade, não é felicidade. Então, assim, você tem a possibilidade de usar essas medicações nessas padronizações que aos poucos vão se dando e aí entra como um uso rotineiro da medicação. Fazer uma pausinha aqui e o JC Debate volta já.